Então, em quais situações esse tipo de represamento pode ser feito? O que exige a lei sobre essa situação? Aqui no estúdio a gente vai conversar com a Vanessa Sardinha, que é gerente de recursos hídricos do Naturatins, e a Larissa Sintra, que é gerente de licenciamento ambiental também do mesmo órgão. Boa tarde para vocês. Eu começo perguntando para a Vanessa, qualquer tipo de intervenção, de um chacareiro, de um dono de um balneário, por exemplo, que ele quiser fazer naquele córrego, naquele manancial, ele pode fazer por conta ou ele deve procurar o Naturatins, e isso é submetido a alguma avaliação? O Naturatins é o órgão gestor dos recursos hídricos no estado, né? Então, ele tem a responsabilidade de outorgar toda a acumulação ou captação para uso dos recursos hídricos. Né? De permitir. Então, ele faz, na verdade, a gestão, porque, por lei, todo mundo tem direito ao uso igual, né? A gente não pode negar um usuário de água a fazer qualquer tipo de uso. Mas a gente faz a gestão. Mesmo porque aquele córrego não é só de uma pessoa, ele passa em várias propriedades? Exatamente. Tem vários usuários, a jusante, montante, né, abaixo daquela captação. Então, nesse caso, né, ele deveria ter entrado em contato com o órgão ambiental, solicitado a outorga de represamento da água e, em seguida, a outorga de uso, né? Se ele vai usar para dessedentação animal, se ele vai usar para irrigação, piscicultura, então qualquer tipo de uso. Lembrando que nós estamos falando aqui de um caso particular, mas de maneira geral. Exato. Pergunto para a Larissa, a bacia do Taquaruçu ela é estratégica porque ela é usada para abastecer parte de Palmas com água tratada. Quais são os critérios para liberar as licenças ambientais? Então, Sidney, esse é um exemplo, né, de atividade que gera impacto ambiental. Então, a gente quer aproveitar aqui o momento para mostrar à população a importância de você fazer esse licenciamento, porque nesse processo que o interessado, no caso aí que fez, por exemplo, o barramento, que é uma atividade que gera impacto, ele tem conhecimento de quais são os impactos que são gerados e tem como propor medidas, né, para que não ocorra de acontecer algum desequilíbrio, mortandade de peixes ou contaminação da água, ou qualquer outro tipo de impacto que não vai afetar somente a pessoa que está fazendo ali, mas a população em geral, né? Que por lei todo mundo tem direito a um meio ambiente equilibrado, isso é fato. Então, por meio desse procedimento que a gente consegue avaliar isso daí e propor essas medidas. Ele vai propor para a gente e, dependendo de como for avaliado, é emitido as licenças ambientais, né? Agora eu queria saber, quem puder responder que faça, em quais situações a pessoa interessada procura o órgão municipal, em qual procura o órgão estadual e em qual procura o órgão federal de defesa do meio ambiente? Então, no estado do Tocantins, a maioria dos municípios é o Naturatins que é responsável por fazer o licenciamento. E existem alguns municípios que têm um termo de cooperação com o Naturatins e podem fazer o licenciamento. Um exemplo é Palmas, né? Palmas, então, aqui no caso desse caso específico, ele deveria procurar a Fundação de Meio Ambiente para procurar saber quais são os documentos, o que precisa para fazer o licenciamento, né? Nos outros municípios que a prefeitura não faz, deve procurar o Naturatins mesmo. Agora, grandes barramentos, como os que a gente percebe lá na região de Formoso do Araguaia, na bacia do Rio Araguaia, como eles funcionam? No caso da outorga, nós temos dois tipos, né? Os rios que são de responsabilidade do Estado, são esses que não ultrapassam o limite do Estado, eles são selecionados como rios estaduais, né? Então, são de responsabilidade do órgão ambiental do Estado, do Naturatins, que é só aqui em Palmas, né, na sede de Palmas, que é realizada a análise de outorga. Agora, já nos rios federais, que a gente fala... Araguaia e Tocantins. Araguaia, Tocantins, Javaés, né? Manuel Alves, então, tem vários cursos d'água. Eles são da Agência Nacional de Águas, né? Da ANA, que é um órgão federal. Então, a gente sempre trabalha em referência com a ANA, né? A gente lembra que as denúncias podem ser feitas no 0800 da linha verde do Naturatins, esse número que aparece na tela, 0800 63 11 55. Muito obrigada. A gente agradece a participação de vocês.